Os grupos que estão indo para a rua são contra a política do governo chinês de Covid-0. Eles consideram que para esse momento da pandemia, as medidas são muito rigorosas. Nas últimas semanas, manifestantes saíram às ruas em várias cidades ao redor da China. Um movimento iniciado após um incêndio que deixou 10 mortos em Xinjiang, mas que incorporou outras pautas, como a política de Covid-0 do governo. Os questionamentos públicos aos confinamentos, que por vezes deixam cidades inteiras de portas fechadas, vêm se tornando recorrentes, e as autoridades já dão sinais de flexibilização. Ao mesmo tempo, existe a preocupação de que mudanças bruscas possam ter efeitos brutais sobre a saúde pública. Em Pequim, o governo autorizou que pessoas com sintomas se isolem em casa, sem obrigar o confinamento de moradores de prédios inteiros. Em várias regiões, o transporte público foi restabelecido e shoppings e restaurantes voltaram a funcionar. Embora os atos não tenham o presidente como alvo, o cansaço sentido pela população e os efeitos na economia da política de Covid-0 começam a ser considerados pequenas ranhuras na imagem do Partido Comunista, semanas depois da recondução de Xi Jinping a um terceiro mandato. As restrições em fábricas estão diminuindo a produção. Sem poder sair de casa, as famílias chinesas gastam menos. Investidores temem uma queda na demanda doméstica por produtos e matéria-prima. O resultado é que o preço das commodities, como o petróleo, estão em queda. As bolsas asiáticas fecharam em baixa e as europeias seguem pelo mesmo caminho. No episódio de hoje, vamos falar sobre o possível impacto dos protestos da China sobre os rumos políticos da segunda maior economia do mundo e se eles poderão mudar a política de Covid-0. Nós conversamos com o colunista do Globo e correspondente em Pequim, Marcelo Ninho, e com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Maurício Santoro. Eu sou o Felipe Barini, te convido para o Ao Ponto dessa segunda-feira. Marcelo Ninho, como você mencionou em alguma das suas colunas no Globo, os protestos na China, eles são relativamente comuns. Mas por que esses atos que a gente viu nos últimos dias foram diferentes? Felipe, eles são comuns, mas são localizados, né? Eles são limitados a certos assuntos, a certas situações em que as pessoas reagem a injustiças. A maioria dos protestos que acontecem aqui é ligado à desapropriação de terra. Quer dizer, claro que a gente está falando de tudo tem a ver com o mundo pré- e pós-pandemia, né? Antes da pandemia havia muitos protestos aqui, agora com essas restrições tudo fica mais difícil, né? Para você ter uma ideia, até o último ano em que o governo registrava e contabilizava esses protestos, o número foi em 2006 de 87 mil protestos naquele ano. Eu lembro a primeira vez que eu estive aqui, em 2013, falava-se em 60 mil por ano, mas eram coisas, assim, como eu já disse, localizadas. Esses protestos são bem diferentes. Foi realmente um momento excepcional, extraordinário aqui na China, porque os protestos que uniram as pessoas em torno de um assunto que é comum a todo o país, não tem nenhum chinês que não se identifique com esse tipo de queixa, de frustração com as restrições, e a coragem das pessoas de saírem às ruas para contestar, para protestar contra uma política central do governo. A mobilização das pessoas começou no oeste da China, depois de um incêndio num prédio residencial na capital da província de Xinjiang. 10 moradores morreram. A acusação é que eles não puderam escapar nem foram socorridos por causa das novas medidas de lockdown mais rígidas impostas pelo governo em resposta ao aumento das infecções por Covid-19 no país. O fato do estopim ter ocorrido em Xinjiang, que é uma província bem sensível para Pequim, fez com que as autoridades olhassem com mais atenção para o que estava acontecendo? Tudo em relação a Xinjiang é muito sensível para o governo, né? Mas eu acho que nesse caso talvez tenha chamado mais atenção do público, das pessoas, dos chineses em geral, porque o governo já está de olho em Xinjiang permanentemente, é um assunto muito sensível, principalmente por causa de acontecimentos lá ligados a separatismo e atos terroristas e, mais recentemente, a ação do governo. Eu acho que o que chamou realmente a atenção foi a carga dramática do que aconteceu lá em Xinjiang, esse incêndio que matou pelo menos 10 pessoas, ninguém sabe direito quantas vítimas foram, e que houve vídeos que circularam
muito rapidamente viralizaram antes de serem censurados nas mídias sociais. Aqueles vídeos eram muito dramáticos e eles sintetizaram assim de uma forma muito trágica o drama de todo mundo, o drama diário das pessoas aqui. Ou seja, todo mundo começou a pensar, se acontecer um incêndio, eu estiver em lockdown, o que acontece comigo? Uma outra imagem que tomou conta da mídia, inclusive no Ocidente, foram as pessoas segurando folhas em branco, que é uma imagem até similar à que a gente viu na Rússia em protestos contra a guerra, que as pessoas eram imediatamente presas. Eu queria perguntar como que está sendo a resposta das autoridades contra as pessoas que estão indo à rua. Tem gente chamando isso aí da revolta do papel A4, a folha A4, né? Porque as pessoas levam essas folhas em branco, que são, alguns dizem para esconder o rosto, o que talvez nem fosse tão necessário, porque aqui dá para identificar até com máscara por reconhecimento facial, mas também por ser uma coisa simbólica de que é um protesto, não precisa nem levar cartaz, porque é óbvio sobre o que eles estão protestando. A reação aos protestos inicialmente foi até comedida, com exceção em alguns lugares. Em Xangai foi um pouco mais violenta, as pessoas enfrentaram mais a polícia, mas o protesto que eu presenciei aqui, que eu testemunhei, que eu fui em Pequim, a polícia foi comedida, a polícia estava em grande número, não houve enfrentamento, elas estavam, havia uma separação relativamente grande entre os manifestantes e a polícia acompanhou o que eles estavam fazendo e depois dispersou a multidão e eles foram para casa prometendo que iriam voltar. Só que eles não voltaram porque no dia seguinte eu voltei ao mesmo lugar dos protestos e tinha uma presença policial enorme lá. Em Xangai aconteceu a mesma coisa, em vários outros lugares aconteceu a mesma coisa. Em Pequim, o policiamento aumentou e em Xangai, as autoridades colocaram barreiras para evitar novas manifestações. Eles abafaram isso com intimidação e também tem que lembrar que o poder de repressão e intimidação do Estado chinês, principalmente com esses meios eletrônicos, é muito forte, né? Então, eles têm capacidade de localizar por celular, as pessoas ficaram com medo. Até você mencionou em uma coluna sua que os gritos contra o presidente Xi Jinping eles são mais raros, mas as pessoas que estão indo para a rua, elas querem ser ouvidas. Tem algum sinal de que o protesto possa acabar se virando contra o governo ou nesse momento é uma coisa localizada? Eu acho que o protesto é contra uma política decidida pelo governo central e muito associada não só ao governo central, como ao presidente Xi Jinping, porque eles declararam vitória logo no começo, depois a coisa desandou. O que aconteceu foi um acúmulo de frustração. Primeiro, a China também foi, de certa forma, vítima do próprio sucesso, né? Porque as pessoas se acostumaram a ter uma vida relativamente normal e segura, e depois, esse ano de 2022, tudo começou a desandar, e essas quarentenas constantes e imprevisíveis atingiram muito o ânimo das pessoas e também a economia. O estopim, como você mencionou, esse incêndio em Xinjiang, eu acho que levou as pessoas realmente a paciência esgotar. O que pode acontecer a partir de agora é muito difícil, porque, como eu disse, tem um poder de repressão forte do governo e tem também, a população tem muito a perder, né? Porque esses jovens, que são muitos jovens de classe média, o que eles estavam gritando lá nesse protesto que eu fui é liberdade, mas é uma liberdade que eles tinham antes da pandemia, não é necessariamente uma liberdade no conceito que a gente esperaria de uma democracia, de um novo governo democrático. Mas de qualquer forma já tem sinais em Pequim de mudanças assim, pontuais. Tem gente falando em novo estágio da estratégia de controle da doença. Esse é um momento de recalibrar as ações contra a doença ou já pode-se pensar algum futuro no fim da política Covid-0? Para quem mora aqui na China, principalmente no momento desse, por exemplo, eu estou em Pequim e a cidade está em semi-lockdown, então é muito difícil pensar nesse momento no fim da política de Covid-0. Teve uma reação não reconhecida pelo governo a esses protestos também, essa frustração, porque embora o governo oficialmente não admita que houve protestos, foi logo depois deles que começaram a haver mais anúncios de relaxamento das medidas, principalmente em Cantão, por exemplo, onde foi um dos focos desse último surto. Eles anunciaram que não vão fazer mais esses confinamentos em massa, essas quarentenas que prendiam uma cidade inteira ou metade da cidade
sem poder sair de casa. Então, houve uma reação a esses protestos, houve uma resposta a isso. O governo, obviamente, reconhece que não pode continuar assim, porque pode levar a uma situação de instabilidade muito forte. Agora, por enquanto, é difícil saber, mesmo que haja um relaxamento, já está havendo, vai ser muito gradual, porque o governo, por natureza, o governo chinês é muito cauteloso e também como essa política de Covid-0 ficou muito associada politicamente à imagem do governo, eles não vão querer reconhecer que houve uma derrota e cancelar de vez ou mudar drasticamente a política. Eles vão fazer uma saída gradual e declarar vitória de alguma forma. Até porque tem um medo ainda das autoridades sanitárias de uma superlotação de hospitais, né? Que é uma coisa que não aconteceu desde o início da pandemia na China. É verdade, porque muita gente se concentra muito nos lados negativos da política de Covid-0, e realmente há muitos lados negativos, principalmente essas restrições a movimento, a forma como a economia está sendo atingida e ao ânimo da população, mas é óbvio que há motivos sanitários para ela ser mantida. Tem o sistema de saúde chinês não tem condições de suportar um surto em grande escala num país de 1,4 bilhão de pessoas. Então, muita gente reconhece que é preciso fazer uma política muito cautelosa e não conviver com o vírus, digamos, como grande parte do mundo está fazendo. E é bom também lembrar que, embora tenha havido esses protestos e haja um cansaço realmente geral da população, muita gente mesmo apoia essas restrições para manter a população segura. Tem a questão dos idosos, né? Tem uma porcentagem relativamente alta comparado com o resto da população de idosos que não foi vacinada. Segundo o próprio governo chinês, 48% da população acima de 70 anos tem o esquema completo, com 3 doses. Para os acima de 80 anos, o número é bem mais baixo, só 20% com 3 doses. O que acontece é que existe um protesto contra esses exageros, abusos que aconteceram nessa política de Covid-0, mas não existe uma revolta geral contra o que o governo fez. Marcelo Nini, muito obrigado. Foi um prazer, Felipe. Professor Maurício Santoro, a gente conversou agora há pouco com o Marcelo Nini, que está em Pequim, e falou sobre a raiz desses protestos que atacam, criticam a política de Covid-0. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa. Em outubro, o Xi Jinping, o atual presidente, ele foi reconduzido para um novo mandato. E chama atenção o momento que esses protestos acontecem e a forma como eles, à sua maneira, claro, questionam a competência do Partido Comunista. Sem dúvida, né? E, na realidade, essa reeleição inédita do Xi Jinping para um terceiro mandato presidencial, que nenhum presidente chinês tinha feito desde a morte do Mao Tse-tung, é algo que também está ligado diretamente à eclosão desses protestos, né? Por quê? Quando Xi Jinping foi reeleito, em outubro, havia uma expectativa de muitas pessoas na sociedade chinesa de que, a partir daquele momento em que o poder do presidente estivesse consolidado, ele iria começar a relaxar a política de Covid-0, porque ela já era bastante impopular, já tinham acontecido algumas manifestações ao longo do país, né? Mas, para desalento de muitos, né, o que houve depois do Congresso do Partido Comunista foi a reafirmação da importância da política de Covid-0. Isso até provocou consequências na bolsa de valores chinesas, né, de desvalorização de ações, de queda ali nos pregões, porque aquela última esperança de que agora que ele conseguiu a reeleição, ele vai mudar a política, essa última esperança tinha sido destruída. Então, isso também é um fator de conjuntura política que ajuda a explicar por que os protestos aconteceram agora, em conjunto, claro, com o que foi o estopim dessas manifestações, que foi aquela tragédia do incêndio que matou 10 pessoas. Isso num país em que muitas pessoas estão confinadas nos seus edifícios, nos seus conjuntos habitacionais, e muitas vezes com essas condições de segurança bastante precárias, com portas de incêndio travadas,
com barreiras impedindo ali a livre movimentação das pessoas para fora desses edifícios. Então, não foi simplesmente uma questão de solidariedade com aqueles mortos em Xinjiang. Muitas pessoas se identificaram profundamente com aquela situação e temeram que algo parecido pudesse acontecer nos seus próprios prédios ou nas residências das suas famílias. Dá para dizer que esses protestos também expressam um pouco do cansaço da sociedade chinesa, com quase 3 anos de medidas, com os seus altos e baixos de medidas de controle da Covid estritas? Com certeza, sim. Os chineses aceitaram essa disciplina necessária para implementar a Covid-0, e isso foi algo muito importante, sobretudo no primeiro ano da pandemia, quando ainda não havia vacinas. Mas a partir do momento em que essas vacinas foram criadas e que elas estão se mostrando bastante efetivas no mundo afora, exigir da população chinesa que ela continue nesse confinamento, com todos os danos que esse isolamento social traz para a economia, para a saúde mental, né, para o bem-estar geral da população, é algo muito difícil, muito duro. E a própria Copa do Mundo é algo também que tem dificultado a manutenção da Covid-0, porque os chineses gostam muito de futebol, eles estão vendo jogos pela televisão e começaram a perceber as multidões no Catar, como as pessoas estão nos estádios, nas ruas. Isso levou também a um questionamento, né, de por que no resto do mundo a vida voltou ao normal e na China continua o confinamento. A própria mídia estatal chinesa começou a editar e censurar essas imagens da Copa para não mostrar nas transmissões essas grandes multidões sem máscara. Então, até a realização da Copa do Catar também é mais um elemento ali nessas tensões políticas com relação à Covid-0. E vamos lembrar também, né, que, apesar de todo esse isolamento social, o número de casos vinha aumentando na China. Ele tinha, inclusive, batido recorde agora no mês de novembro, né? A quinta-feira foi de recorde no número de casos registrados num único dia, 32.695. E isso por lá tem uma consequência imediata, imensos lockdowns. Nunca houve tantas pessoas com Covid na China desde o início da pandemia. Então, isso também leva a um debate, a um questionamento, né? Então, para que tantas medidas tão rigorosas, com esses impactos tão brutais na vida das pessoas, e se, no fim das contas, isso não está adiantando muito em termos do número de casos? Até porque os chineses eles passaram grande parte de 2021 sem restrições de grande porte. A gente até via, no final de 2020 também, a gente via os grandes shows em cidades, pessoas até falavam que, nossa, que inveja, os chineses fecharam antes. Mas também, eu conversei com o Ninho e eu queria também saber a sua opinião, tem também a preocupação sanitária, né? Os chineses, eles têm uma baixa taxa de mortalidade e de casos. Exato. Os chineses tiveram momentos de maior e menor isolamento, né? O que acabou realmente sendo ali a grande crise, aquilo que o governo não conseguiu resolver, foi o surgimento, em 2021, de variantes muito com um nível de contaminação muito alto da Covid, principalmente a Omicron. Isso tornou muito difícil, se não impossível, manter a Covid-0, né? Porque mesmo com esse isolamento muito rigoroso, a quantidade de casos continuava crescendo muito, mundo afora. A gente viu isso em vários países, inclusive aqui no Brasil. A diferença é que nos outros países, até pela impossibilidade política de manter um confinamento rigoroso durante muitos anos, os governos apostaram muito em grandes campanhas de vacinação. Mesmo governos que tinham um certo nível de ceticismo com relação à vacina, como foi o caso aqui no Brasil. Então, as populações estão, em grande medida, imunizadas. Pode até acontecer um número grande de casos de Covid, mas o número de mortes é relativamente baixo. No caso da China, o governo realmente acreditava que seria possível derrotar o coronavírus simplesmente com o isolamento social, sem recorrer a grandes campanhas de vacinação. Então, se a gente olha hoje a cobertura vacinal na China, ela é muito boa para a primeira dose. Mais de 90% dos chineses tomaram a primeira dose. Mas aí ela começa a cair muito, de acordo com a faixa etária, de acordo com o grupo social, nas doses de reforço. A China tem um problema também de uma infraestrutura de saúde relativamente precária. Fora das grandes cidades chinesas, não existem muitos leitos de UTI, não existem muitos centros de terapia intensiva. Então, isso também pode ser um fator para levar ali a uma mortalidade muito alta.
porque até agora a China teve apenas 5 mil mortos, números oficiais de Covid. Esse número é muito baixo para os padrões internacionais. Se a gente olhar 1 milhão de mortes nos Estados Unidos, quase 700 mil no Brasil. Então, claro, o governo chinês colocou isso como sendo a sua grande vitória no combate ao coronavírus, o que eu realmente acho que eles têm razão em celebrar, mas faltou ao governo chinês essa capacidade de adaptação, de repensar a sua política de Covid-0 para a realidade de um mundo onde agora existem muitas vacinas disponíveis e vacinas altamente eficazes no combate à Covid. Nos 10 anos em que governou o país, de 1993 a 2003, deixou marcas, como as reformas econômicas e a abertura diplomática. Colocou a China na Organização Mundial do Comércio, entrelaçando o país com a economia global. Professor, antes da gente conversar aqui para o ponto, você me disse que momentos de morte de figuras políticas chinesas importantes podem ser, de certa forma, intensos na vida pública chinesa. E na semana passada morreu o Jiang Zemin, que foi um presidente importante para a história recente do país. Bom, quando morre um líder político na China, um ex-presidente da República, um ex-secretário-geral do Partido Comunista, em muitos casos, esses funerais se tornam manifestações políticas. É um momento de muita mobilização, muitas pessoas vão aos enterros desses líderes, e quando há um descontentamento com o governo, esses funerais acabam virando também um estopim, ou pelo menos um catalisador, né? Um evento que aumenta a intensidade de protestos que já vinham acontecendo. E na história recente da China, isso ocorreu em 2 momentos. Em 1976, quando morreu o ex-primeiro-ministro Zhou Enlai, que era uma figura considerada mais moderada, mais aberta do que o Mao Tse-tung. Então, ele era visto ali como um símbolo de muitas reformas ali que vários chineses queriam no país naquela época. E em 89, quando morreu o secretário-geral do Partido Comunista, Wu Yaobang, e aquilo foi também algo que impulsionou muito as manifestações estudantis que vinham acontecendo na China e acabou ali impulsionando aquele grande movimento dos estudantes em Pequim que culminou com a tragédia do massacre da Praça da Paz Celestial. O que está acontecendo agora é que a morte do Jiang Zemin virou um momento também de um ciclo de nostalgia na China. Muitas pessoas, muitos chineses compartilhando vídeos, fotografias, imagens do governo do Jiang Zemin nos anos 90, como uma época mais aberta, como um momento em que os chineses tinham uma visão mais otimista sobre o seu próprio país, que acreditavam, né, que o futuro seria melhor. Ele acabou sendo colocado como um símbolo de abertura e reforma em contraponto a esse momento de maior centralização política, de maior conservadorismo político, que é o governo do Xi Jinping. E o Jiang Zemin era o rei dos memes na internet chinesa, né? Ele era uma figura extremamente popular, inclusive entre os jovens que não viveram seu governo nos anos 90, exatamente porque ele tinha uma característica rara para os líderes políticos chineses, que era uma grande expressividade emocional. Então, ele ria muito publicamente, ele contava piada, ele contava umas histórias curiosas, engraçadas, e tem vários vídeos desses momentos inusitados dele como presidente circulando pela internet. Isso, claro, aumentou muito, né, nos últimos dias, exatamente como uma maneira dos chineses manifestarem o seu descontentamento com várias coisas que têm acontecido nesses 10 anos da presidência de Xi Jinping. Professor Maurício Santoro, muito obrigado. Eu que agradeço, Bari. Um abraço. Este foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi de Júlia Pina, a edição de Luan Oliveira e Luciana Malini. Até mais e uma ótima semana.